que é o déficit calórico? É você comer menos energia do que o seu gasto energético total. Ou seja, você comer menos calorias do que essa medida. Então vamos supor que você tem um gasto energético total de 2.000 quilocalorias. Só que aí você está comendo apenas 1.500 quilocalorias. O que significa isso? Significa que está faltando outras 500. E você vai falar, Jeff, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer agora com você é a mágica que você quer. Por quê? Essas 500 quilocalorias elas vão ser pegas lá do que está estocado já no seu corpo, do que está no seu tecido adiposo. E aí é que acontece o tal do emagrecimento. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos falar sobre déficit calórico, déficit energético. Se você está procurando sobre emagrecimento e dieta, eu tenho certeza que você já caiu, já ouviu falar sobre esse conceito. Mas aí para a gente falar sobre o tal do déficit calórico, primeiro a gente precisa aprender alguns termos, alguns outros conceitos, como por exemplo, caloria. Caloria nada mais é do que uma unidade de medida para designarmos energia. Então, basicamente, toda vez que eu falar caloria, eu estou me referindo à energia. Um outro conceito muito importante que você tem que saber é sobre gordura corporal. Por que nós temos gordura corporal? As gorduras elas são extremamente importantes para o nosso corpo, não é saudável uma pessoa que tem um percentual de gordura baixíssimo, embora para os padrões estéticos isso é considerado o ideal por muitas pessoas, mas do ponto de vista de saúde isso não é saudável. E é claro que ter muita gordura também não vai ser saudável. Mas a gordura corporal é a forma mais eficiente que o nosso corpo encontrou para estocar o excesso de energia. Ou seja, a gordura corporal que nós temos no nosso corpo é a forma mais eficiente para estocar o excesso de calorias que você consumiu através da alimentação e você não precisou e acabou guardando. E aí, entre esses conceitos tem um cara chamado de gasto energético total. O que é o gasto energético total? É quanto você precisa de calorias para manter todas as suas funções corporais e também sustentar todas as suas atividades rotineiras. Ou seja, eu, Jefferson, preciso de uma quantidade de energia para manter os meus tecidos. Eu também preciso de uma quantidade de energia para que eu possa fazer exercício físico, para que eu possa vir trabalhar, para que eu possa falar no telefone, para que eu possa dar o like nesse vídeo, me inscrever no canal e também ativar as notificações, assim como eu tenho certeza absoluta que você está fazendo agora. Cara, acho que esse foi o pior pedido de like de todo o YouTube, inclusive, obviamente, do meu canal também, mas beleza. E aí o gasto energético total, ele é a somatória de três variáveis. Quais são elas? A primeira delas é a taxa metabólica basal, que seria basicamente o que o meu corpo precisa de energia para manter as funções vitais. E essa taxa metabólica basal, ela compreende de 55% até 75% do gasto energético total. Depois, nós temos o efeito térmico dos alimentos. O que seria o efeito térmico dos alimentos? Imagina que eu consumi um determinado alimento e eu preciso gastar energia para digerir esse alimento e depois absorver esses nutrientes para que eles sejam incorporados nas funções do meu corpo. Olha só, eu preciso gastar energia para depois obter todos esses componentes. E esse gasto de energia nós chamamos de efeito térmico dos alimentos e ele vai compreender de 7 até 15% do gasto energético total. E por fim, nós temos o fator atividade física. O que seria o fator atividade física? Por exemplo, eu vou a pé para o meu trabalho, eu estou gastando energia para que eu possa ir a pé até o trabalho. Eu faço musculação, eu estou gastando energia para fazer essa musculação. Eu estou deixando o like no vídeo do Jeff, eu estou gastando energia para deixar o like, mas é um investimento, então você não está gastando, você está investindo. Cara, eu estou muito apelativo nesse vídeo.
quanto que vai ser qual que vai ser o percentual de energia que nós vamos dedicar aí para o fator atividade física. Esse percentual pode ir de 15 até 30% do gasto energético total. Mas todos esses caras, tanto a taxa metabólica basal, o efeito térmico dos alimentos e o fator atividade física, eles têm algumas determinantes. Dá uma olhada nesse gráfico que eu separei para vocês. Então olha só o que nós temos. Nós temos esse gráfico do lado, você pode ver gasto energético total, vai de 0 até 100%. E aí nós temos que a taxa metabólica basal, como eu havia dito, ela vai compreender de 55 até 75% do gasto energético total. E a taxa metabólica basal, ela é influenciada, ela é determinada pela sua massa corporal, ou seja, pelo seu peso, entre aspas, né? Pela sua estatura, pela sua massa livre de gordura, que é a nossa massa magra, pela nossa gordura corporal, a massa gorda, pela faixa etária, pela idade, pelo gênero, masculino ou feminino, e também por hormônios. Sim, nós temos hormônios que conseguem influenciar a nossa taxa metabólica basal, como por exemplo os hormônios tireoidianos. A gente sabe que uma pessoa com hipotireoidismo, o que acontece com ela? Essa pessoa tem uma certa dificuldade em emagrecer, em perder peso. Já uma pessoa com hipertireoidismo, secretando muito hormônio T3 e T4, elas têm uma dificuldade em fazer a manutenção e manter o peso, elas emagrecem muito rápido. Logo acima, nós vamos ter aí o efeito térmico dos alimentos. O que seria o efeito térmico dos alimentos? Seria aquela quantidade de energia que você gasta, que você investe justamente para que você consiga digerir os alimentos que você consumiu, ou então até mesmo absorver os nutrientes oriundos desses alimentos. E o que vai influenciar aí o efeito térmico dos alimentos? A quantidade e a composição. Por exemplo, nós sabemos que as proteínas, elas conseguem influenciar muito esse efeito térmico dos alimentos, e dessa forma as proteínas são altamente eficientes dentro de programas de emagrecimento. Aliás, já que eu estou falando de programas de emagrecimento com vocês, e você quer emagrecer, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo um vídeo em que eu explico qual que é a melhor dieta para emagrecer. E aí, por fim, nós temos o fator atividade física, que vai compreender de 15 até 30% do gasto energético total. E o que determina esse fator atividade física, né? O que vai influenciar? A intensidade do exercício que você está fazendo, exercício de intensidade leve, moderada ou alta, a duração, quanto tempo está durando esse exercício, a sua massa corporal e, acredite se quiser, a sua genética também consegue influenciar aí quanto que você vai gastar durante a atividade física. Bom, e aí se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você já entendeu, já deduziu o que é o déficit calórico. É você comer menos energia do que o seu gasto energético total. Ou seja, você comer menos calorias do que essa medida. Então vamos supor que você tem um gasto energético total de 2.000 quilocalorias. Só que aí você está comendo apenas 1.500 quilocalorias. O que significa isso? Significa que está faltando outras 500. E você vai falar, Jeff, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer agora com você é a mágica que você quer. Por quê? Essas 500 quilocalorias, elas vão ser pegas lá do que está estocado já no seu corpo, do que está no seu tecido adiposo. E aí é que acontece o tal do emagrecimento. Para você fazer isso com você é muito simples. O que você vai ter que fazer é clicar em um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, em que você consegue calcular o seu gasto energético total. Você vai preencher algumas variáveis ali, algumas informações, e esse link aí vai calcular para você o seu gasto energético total. Super simples. Feito isso, você pode jogar de 250 até 500 quilocalorias a menos. Ou seja, vamos supor que lá você calculou o seu gasto energético total e o valor que apareceu é de 2.500 quilocalorias. Para você manter a sua massa corporal, para você manter o seu peso, você tem que comer essa quantidade de calorias.
Se você quiser aumentar a sua massa corporal, você vai ter que comer mais do que 2.500 calorias. Agora, se você quiser emagrecer, você vai ter que comer menos do que 2.500 calorias. E aí uma sugestão bastante conservadora é você comer apenas 2.000 até 2.250 calorias. Ou seja, eu estou fazendo um déficit calórico de 500 até 250. Existem outros profissionais que gostam de recomendar déficits calóricos maiores, de 400 quilocalorias até 1.000 quilocal. Eu não recomendaria isso dentro de um vídeo do YouTube. Eu só recomendaria se você fosse um paciente sentando aqui no meu consultório e conversando comigo para que eu pudesse estudar melhor o seu caso. Aliás, eu vou deixar também na descrição do vídeo o meu contato para se você quiser marcar uma consulta comigo. De qualquer forma, se você não quiser marcar uma consulta, pô, marca aí, eu sou uma gente boa. Mas se você não quiser marcar uma consulta, eu também vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo sobre emagrecimento e também vai estar na descrição. Mas aí vão alguns alertas para vocês. Vamos supor que você já calculou seu gasto energético total com o link que eu deixei para vocês, e aí você já jogou um déficit calórico de 250 até 500 quilocalorias a menos, ou de 400 até 1.000 quilocal a menos, e você vai começar a fazer a sua dieta para emagrecer. Quais são os alertas? Pessoal, não pule refeições. À medida que você pula refeições, você deixa de ofertar nutrientes para o seu corpo, e isso acaba meio que desacelerando o seu metabolismo e compromete o seu resultado. Não deixa de aproveitar os momentos com a família. Vamos supor que é aniversário do seu filho ou aniversário da sua filha, você não vai comer uma fatia de bolo com ele ou com ela? É claro que você vai lá e desfruta desse momento, esse momento único. As dietas que são muito restritas, elas não costumam durar muito. E se você não tem uma duração daquele planejamento dietético, dessa dieta, elas não acabam surtindo resultados no longo prazo. Então assim, desfrute os momentos com a família, aproveite os finais de semana. É claro que se você vai comer, é o aniversário do seu filho, você não precisa comer o bolo inteiro. Uma única fatia já costuma ser o suficiente. Não deixe de comer frutas, verduras e legumes. Eu costumo recomendar de 3 até 5 porções desses alimentos dentro da dieta, porque são alimentos que, além de fornecerem as calorias, eles também fornecem muitas vitaminas e minerais que colaboram com o metabolismo energético e favorecem o emagrecimento. É claro que essas frutas, verduras e legumes, as calorias desses alimentos tem que estar dentro lá do que você calculou de energia para o seu dia. Uma estratégia muito eficiente que eu utilizo aqui no consultório com os pacientes é aumentar o teor de proteínas da dieta. E muitas vezes eu utilizo suplementos. Aqui no nosso canal Come Nutrição tem vários vídeos em que eu explico como que você faz para calcular a proteína do seu dia, como que você faz para suplementar, por exemplo, whey protein, quais são os suplementos proteicos, qual que é melhor, o whey protein ou albumina. Depois dá uma maratonada aqui no canal. Você vai precisar fazer exercício físico. O corpo, ele foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar parado atrás de uma mesa o dia inteiro. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Não importa se você vai fazer musculação, se você vai correr, se você vai caminhar, jogar basquete, beach tênis, o que for. O que importa é manter o corpo em movimento. Pega um exercício físico aí que você gosta, que você sinta prazer, às vezes uma dança, às vezes um esporte de combate, uma luta, mas o importante é manter o corpo em movimento. E a última é: você não pode ter pressa. Uma situação muito engraçada que eu enfrento aqui no consultório é, por exemplo, chega o paciente e fala: olha, eu ganhei 10 quilos nos últimos 5 anos. Você fala: putz, bacana, eu acredito que em um ano você vai perder esses 10 quilos. O paciente fala: não quero. Mas como assim você não quer? Eu estou falando que você vai perder o mesmo peso 5 vezes mais rápido. E mesmo assim algumas pessoas acabam ficando frustradas, porque elas não querem esperar um ano, elas querem esperar apenas um mês para emagrecer. Só que não tem milagre para que isso ocorra. Então você não pode ter pressa, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar o like que você me dá uma força tremenda. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.